Aleluia! Daniel capítulo 1 mostra que Daniel e seus amigos são levados como escravos para a Babilônia. Chegaram lá, foram escolhidos para servir ao rei, a um dos piores reis que já existiu, e uma nação idólatra e envolvida com coisas malignas. Foi apresentado diante dele comidas maravilhosas, mas eles recusaram a comer porque viram que eram consagradas a demônios. E se consagraram, oraram, jejuaram por 3 anos. Na verdade, eles estavam fazendo isso preparando o seu futuro. Eles não sabiam o que ia acontecer, o que iam enfrentar, pelo que iriam passar. Então resolveram colocar Deus como prioridade. No futuro, foram livrados do fogo, da fornalha, foram livrados da cova do leão, porque colocaram Deus na frente de tudo. É assim que acontece quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, preparando o futuro. No final, Daniel se tornou governador da província da Babilônia, por ser fiel. Olha o que a Bíblia relata para nós: 4 homens que decidiram a não se corromper, a não se contaminar. Aparentemente pode ser uma coisa simples, mas é só uma comida. Mas eles sabiam que tudo que procedia daquele reino era maligno. E eles disseram: vamos abrir mão de prazeres, de vantagens, para servir ao nosso Deus. Você tem noção do que é pessoa jejuar 3 anos, comendo frutas, verduras e legumes? Mas ele estava dizendo: a gente não sabe o que vai acontecer conosco no meio dessa nação. De qualquer maneira somos escravos. Mas vamos fazer o seguinte: vamos garantir, eita glória, garantir o nosso futuro buscando a Deus, porque eles sabiam claramente que todo o poder, toda a autoridade está nas mãos de Deus. E se Deus estiver na frente, a gente prospera, a gente cresce, a gente desenvolve, a nossa história será bem sucedida se colocarmos tudo nas mãos do Senhor. E esse nível desses homens é contrário ao que muitos cristãos vivem, principalmente aqui no Brasil. No meado do ano tem as festas juninas, e um monte de crente vai lá comer comidas consagradas à imagem de escultura, se contaminam, se vendem, depois nem lembram de pedir perdão a Deus. E se pedirem de um pecado premeditado, também Deus não considera isso relevante. No início do ano, abril, aí vem a Páscoa, coelho, ovo e chocolate. Onde é que tem esse contexto? Mediante o sacrifício de Jesus, foi cruz, foi sangue derramado, foi coroa de espinho na cabeça, foi morte. Final do ano vem aí o Noel, o bom velhinho, que é uma imagem de idolatria, é um feiticeiro, que anda com seres, com coisas de magia em volta dele. Depois essas mesmas pessoas querem ter um futuro garantido e uma vida abençoada por Deus. Como vai acontecer isso? Nossa dedicação a Deus tem que ser contínua, santidade, temor, fidelidade. Porque um dia, alguma circunstância vai aparecer para que a nossa espiritualidade seja cobrada de nós. Aí diz a Bíblia também que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguiu revelar, nem bruxo, nem feiticeiro, nem mago, ninguém. Aí ele disse: quem não conseguir revelar, todos serão mortos. Aí surge alguém e diz assim: eu conheço um, Daniel, que tem o Espírito dos deuses santos em sua vida, ele pode revelar. Mas não era o Espírito dos deuses santos, era o Espírito do Deus único e verdadeiro, que tem todo o poder. Daniel capítulo 2, verso 17 diz que quando Daniel soube do sonho do rei e do que ele pretendia fazer, ele foi se encontrar com Sadraque, Mesaque e Abidnego. 4 cristãos, 4 homens de Deus, uma igreja com 4 pessoas no meio de uma nação idólatra, feiticeira, de um rei perverso. Os irmãos se levantaram, homens que verdadeiramente tinham vida consagrada, oraram e disseram: vamos buscar a orientação de Deus. E Deus, o que é que Deus faz? Deus revela. E só que o rei disse: quem não conseguir revelar, todos serão mortos, bruxo, feiticeiro, todo mundo. Mas por causa da espiritualidade de um homem, todos foram salvos. Por quê? Porque essa pessoa estava na presença de Deus contínua. Ele não sabia o que ia acontecer no futuro, mas ele estava preparado para o futuro, porque estava diante de Deus. Deus não precisa de uma multidão para agir. Deus está contando com pessoas que podem ser até poucas, mas que têm fé, que têm vida diante de Deus. Não é uma coisa de aparência, é uma vida de santidade. Deus muda qualquer situação, Deus arrebenta qualquer estrutura para agir na vida daquele que o busca de verdade e que acredita no seu agir, no seu poder. Eles diziam: nós não sabemos o que vai acontecer, então vamos colocar nosso futuro diante de Deus, porque se Deus estiver na frente, vai dar tudo certo.
Logo após o que acontece com Daniel, ele é colocado como governador de províncias da Babilônia. Meus amados, então, o que nós temos que fazer? Somente buscar, se consagrar. Tem pessoas que só vai buscar a Deus quando a coisa aperta, quando tudo fica difícil. Tem gente que só se aproxima de Deus. Me dá, eu quero, abre a porta, faz isso, faz aquilo outro. Quando a coisa está mais ou menos favorável a ele, ninguém ora, ninguém consagra, ninguém tem tempo para jejuar, ninguém tem tempo para ler Bíblia, ninguém tem tempo para buscar a Deus. Mas quando aperta, quer buscar a Deus, e ainda por cima, quer as coisas de urgência imediata. Não funciona assim. Nós temos que ter uma vida diante de Deus para garantir um futuro abençoado. Depois que esses homens jejuaram por 3 anos, se consagraram a Deus, aparece o que para esses homens? Para Daniel aparece uma cova de leões, com leões famintos. Para Sadraque, Mesaque e Abednego aparece uma fornalha de fogo ardente. Mas não buscaram, não oraram, não clamaram? Sim, mas o que aconteceu com eles? Os leões não tocaram em Daniel. O fogo não consumiu, não matou Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque isso fazia parte do futuro deles. Eles nunca imaginariam que apareceria essa cova, que apareceria esse fogo. Mas eles já estavam com o futuro programado diante de Deus. Depois eles foram honrados depois disso também. Eles imaginariam que seriam honrados depois disso tudo? Não, mas uma coisa eles tinham certeza: nosso futuro está nas mãos de Deus. Deus está te perguntando: quanto tempo você está disposto a pagar o preço, a orar, a jejuar, a ler Bíblia, a se consagrar, a andar em santidade, para que você tenha um futuro garantido de promessa, de milagre e de vitórias? Quanto tempo você está disposto a pagar? Todo mundo programa o futuro de diversas maneiras, mas nunca buscando ao Senhor. Aí a Bíblia diz o que para nós? Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o servem. É para quem busca, é para quem ora, é para quem está na presença de Deus. A Bíblia diz que clama-me e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes, firmes, fortes, que você nunca viu na sua vida. Então tudo vem por buscar ao Senhor. Deus é a nossa maior garantia de futuro. O que tiver preparado de mal contra nós, Deus nos fará vencer e Deus nos abençoará. Independente do que você estiver enfrentando, qualquer luta, qualquer batalha, qualquer dificuldade, a escassez, doença, crise de todas as formas, mantenha a fidelidade. Continue clamando, pagando o preço na presença de Deus. Porque tem muita gente torcendo pelo seu fracasso, pela sua queda. Mas é eles mesmos que, quando Deus agir na sua vida, vão dizer assim: do nada, como é que aconteceu isso assim, de repente? Ninguém viu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego jejuando e orando. O eunuco não disse para ninguém que poderia até morrer. Ninguém vai ver você pagando preço. Ninguém está olhando para o que você está fazendo diante de Deus. Não vai ser de repente, do nada, como os outros pensam. Não, vai ser no agir de Deus. Deus vai surpreender você, Deus vai surpreender os outros, vai deixar muita gente de boca aberta. Só que só você e Deus sabe o preço que está pagando. Mantenha a fidelidade, porque Deus vai agir. Todos os homens da Bíblia enfrentaram batalhas terríveis de todas as formas. Você vê que nenhum deles desistiu de buscar, de orar e de confiar que o futuro deles estava na mão do Senhor. Deus não deu a promessa para Davi, 13 anos depois assumiu o trono. Jó perdeu tudo, ficou leproso. Mas ele abriu a boca e disse: eu sei, eu bem sei, eu tenho certeza que o meu Redentor vive e por certo se levantará em meu favor. A Bíblia diz que o último estado de Jó foi maior do que o primeiro. E tantos outros mais na Bíblia, porque eles confiaram a Deus o seu futuro. Então não pare de orar, não pare de santificar, mantenha a fidelidade. Deus vai fazer você prosperar no meio do deserto. Deus vai abrir porta até onde não tem parede. Deus trará à existência as coisas que não existem. Apenas confia, continue buscando. A sua oração, Deus vai ouvir e vai responder elas. Que coisas mais